Já. Boa noite. Milu, a paz do Senhor. Boa noite a todos. Irmã Rosa, a paz do Senhor. Glória sempre dando ao Senhor e mais o início dessa live. Marcelo Oliveira, a paz de Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor sempre tem nos alimentado, sempre tem nos trazido palavras de força, de fé e de esperança todas as madrugadas. Use a paz de Deus. E hoje não vai ser diferente. Nossa palavra é 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19. Valdete, a paz de Deus. Mas nós vamos aqui, irmãos, trazer antes da gente ler a palavra que a gente vai compartilhar, vamos aqui meditar. Eu demorei um pouco porque o Senhor me chamou a atenção, começou a falar em meu coração, Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28. E eu sempre, irmãos, tenho o costume de ouvir, dei uma lidinha, e o Senhor ali mandou entregar essa palavra logo no início. Lucas, capítulo 6, do versículo 27 e 28, tá? Sandro Santana. Nada, irmãos, que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, manda a gente fazer. Maria, a paz do Senhor, vai chegar aqui e vai voltar de novo para o Senhor antes de fazer aquilo que Ele determinou. Tem vidas que precisavam escutar essa palavra. E essa palavra tem casa certa, endereço certo, lugar certo de encontrar pousada. Deus é poderoso para fazer reverter a situação que talvez você está vivendo. Mas dentro da palavra está aqui e ela é soberana e sempre vai ser no nosso meio. Lucas capítulo 6, no versículo 27 e 28 diz assim: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para aqueles que vos odeiam. Desejam bem para aqueles que os amaldiçoam e os caluniam. E orem em favor daqueles que maltratam vocês. Gil Alves, a paz de Deus, seja bem-vindo. Então, meu irmão, é um recado. Um recado da parte de Deus. Jesus, através do ensinamento dele, nos ensinando a amar ao outro. Amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos odeiam. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, que foi que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração, que é uma pessoa que foi caluniada. E por conta dessa calúnia houve uma situação não foi boa. Foi por conta de uma calúnia, de uma história, de uma conversa. Mas Deus é Deus, que é aquele que reverte. Irmã Márcia, Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28, tá, irmã? Para iniciar aqui, porque é um recado da parte de Deus. Deus abençoe, viu, irmã Márcia? Então, Sandra, abençoada, conhecereis a verdade nos libertará. Amém, irmã Sandra. Então, irmão, o Senhor mandou essa mensagem para alguém. Alguém estava assim, irmão, foi caluniado. Houve uma história com o teu nome, com a tua história. E por conta dessa calúnia, houve algo que saiu do controle. Mas o Senhor, quando você souber o porquê desse reboliço, porque a pessoa não entendeu o que está acontecendo. A paz de Deus, irmã Givanete, DJ Roger, a paz de Deus, não entendeu. Está sem saber, está desnorteada. Mas foi algo que foi falado, foi uma conversa. Foi uma história aí mal contada, uma calúnia. Para mim, o Senhor colocou como calúnia, porque foi uma coisa assim, foi bem antes de eu entrar, por isso que eu demorei um pouquinho, fui ler, e o Espírito Santo de Deus foi falando dessa forma. Então, mas mesmo assim, você vai chegar a saber o que foi. Mas não é para você odiar, o Senhor está mandando dizer aqui. Não é para você desejar o mal. Ore por essa vida. Interceda por ela. Porque a tua situação, essa situação de calúnia, vai se dissipar, vai ser resolvida. Mas não é para você ficar com raiva das pessoas que estiveram no meio dessa trama. É para você perdoar. Porque foi para esses que Cristo veio. São pessoas perdidas. Pessoas que não têm Deus, às vezes não olha, é usado pelo inimigo mesmo para perseguir a vida daquele que está firmado no Senhor. Maria, a paz do Senhor. Cici, a paz de Deus. Então eu vou ler novamente só para ficar bem firmado, tá? Você vai entender que é com você por conta disso. Que o Senhor falou que foi uma calúnia, algo que foi falado com o teu nome, uma história mal contada, houve um desfecho que não foi bom, você se sentiu, é como que se a pessoa não entendeu, é algo assim, irmãos, mesmo, que a pessoa não entendeu o que aconteceu, simplesmente foi algo surpreendente, mas foi por conta de uma calúnia. Isso vai se resolver, o Senhor vai fazer com que chegue aos teus ouvidos o que aconteceu, para você
O Senhor vai lhe justificar, vai te dar as palavras certas, o que você tem que falar para resolver. Mas você não fique com raiva das pessoas que fizeram, porque a palavra de Deus está nos dizendo aqui, bem assim, versículos 27 e 28 de Lucas capítulo 6. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo a minha palavra não, ouvindo a palavra de Deus que diz assim: ame os seus inimigos e faça o bem para os que te odeiam. Desejem o bem para aqueles que os maltratam, os caluniam. Orem em favor daqueles que maltratam vocês. Isso é Jesus falando. Então quando você souber o que aconteceu, que foi por conta disso, e tudo, não é para você ir brigar, não é para você xingar, é para você orar. Coloque no altar do Senhor, porque quem vai lhe justificar é Deus. E essa vida precisa de oração, porque foi usada mesmo. Antônio Pescador, a paz de Deus. Tá, irmãos, é um recado da paz de Deus, eu não sei quem é, eu só estou entregando do jeito que o Senhor falou comigo. Tá, irmãos, é uma coisa séria, mas Deus é Deus, Ele está dizendo que Ele viu e sabe o que aconteceu, vai lhe ajudar a resolver, mas você tem que agir dessa forma, porque você vai saber o que foi e o porquê que foi. Mas essa calúnia, isso que foi falado, foi uma conversa com teu nome. Mas Deus é Deus para resolver, mas Ele quer que no momento que você souber quem foi, como foi, para você orar, tá? Ore por essas vidas em nome de Jesus. Marcelo Lemes, a paz do Senhor. Egine, a paz de Deus. B Mentoria, a paz do Senhor. MWQ, a paz de Deus. Tá bom, irmãos? Essa foi o início da palavra, foi uma palavra, um recado de Deus. Lucas, capítulo 6, do versículos 27 e 28, para uma vida que está aqui, ou vai estar no grupo, ou vai estar no YouTube. Eu não sei quem é, eu sei que Deus mandou dizer dessa forma. Deus abençoe, Marcelo Lemes, a paz de Deus. Bom dia, minhas irmãs, bom dia a todos. Nossa palavra mesmo, Jorlei, a paz de Deus. Hugo, a paz do Senhor. Leide, a paz de Deus. É 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19. Tá, irmãos? É uma palavra, mais uma semente da paz de Deus para as nossas vidas. Mas eu tinha que dar o recado logo de início para que Deus fosse já falando ao teu coração e você fosse entendendo que Deus está no controle de tudo e Ele sabe tudo o que acontece. Não há nada que fica oculto aos olhos do Senhor, tá bom? Vamos orar, irmãos, para começar a nossa live. Aqueles que estão aqui, aqueles que são novos, nossas lives são de segunda a sexta, a partir das 11h55 da noite. Isaías Gomes, bom dia. E também, irmãos, se você assim tiver fé e desejar, coloque um copo com água desde agora, uma garrafinha com água, em nome de Jesus. Senti que tem essas palavras para mim. Irmão Marcelo, mas em nome de Jesus, Deus é Deus, viu? Deus só está dizendo isso, que isso que foi feito, foi falado no teu nome, essa calúnia, foi uma coisa que você não entendeu, mas foi algo falado, foi uma coisa foi uma calúnia mesmo que fizeram com o teu nome. Mas Deus é Deus, mas está dizendo, quando você souber o que foi, quando você souber, Deus já vai estar resolvendo, vai te justificar. Mas não é para você odiar as pessoas. Coloca na mão do Senhor, que Deus vai operar na vida dessas vidas, tá? Isso eu estou dizendo para todos, não só para o irmão Marcelo, mas aqueles que sentiram, em nome de Jesus, que essa palavra foi para você. Só ore. Você até pode estar até desconfiado em alguma coisa, mas coloque nas mãos do Senhor. SS, a paz de Deus. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, fale e a gente obedece, tá bom? Mas a nossa palavra de hoje é 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19. Como eu estava falando aqui, o copo com água, deixa aí, garrafinha com água, tá com dor, tá precisando que alguém seja liberto, precisa de alguém da tua família seja curado. Se assim você não tiver aí ao teu alcance, fica até o final. Nós oramos na água, toda a água que entra dentro da nossa casa, para quê, irmã? Para que Deus derrame poder para abençoar. Abençoar para curar aqueles que entram dentro da tua casa, para abençoar, curar, libertar, transformar, trazer bênçãos, mas principalmente salvar. Deus é Deus, irmãos, e é água normal, tá, irmãos? Não é água, não, é a tua fé que faz, não é a água. Mas foi uma direção de Deus, e desde então eu faço isso na minha casa todos os dias. Eu trago as bênçãos do Senhor para dentro do meu lar e para todo aquele que passar pelas minhas portas, quer seja nos seus negócios, quer seja na sua vida. Faça isso e você verá o agir de Deus na vida de muitos, não só da tua casa, em nome de Jesus, tá bom? Riquele, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos?
Vamos começar a nossa live, que hoje é um pouquinho comprida a palavra, mas nós temos que ler ela toda, do 1 ao 19, segundo Reis, capítulo 5. Anderson, a paz de Deus. Vamos orar? Amanquim, nossa, sério, seja bem-vindo, viu? A paz de Deus, Jesus te ama. Angélica, a paz do Senhor, bordados, a paz do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez que a tua palavra nunca volta para o Senhor vazia. Antes ela cai e vem na vida e cumpre aquilo que o Senhor determinou. Então, obrigado, Pai, por essas vidas que foram alertadas, que o Senhor está mandando um recado direto, que para orar, para não odiar essas pessoas, porque as pessoas odeiam às vezes aquele que tem uma marca do Senhor sem motivo. Então elas precisam sim ter os seus olhos espirituais abertos, a sua mente conquistada pelo Senhor, e é através da nossa oração, através da intercessão, que essas vidas também alcançam o olhar do Senhor e vão conseguir fazer parte da família do Senhor, que é a melhor família de se estar. Desde já eu louvo e agradeço ao Senhor também, eu coloco diante de Ti a vida do Wagner e da Luana Santana. Pai, em nome de Jesus, é um casal também que o irmão pediu aqui, que simplesmente ela botou ele para fora e ele está sem entender. Mas o Senhor é um Deus que conhece o levantar e o deitar desta família. Mas o Senhor também nos mostra dentro da tua palavra que o Senhor é família e amor. Então, independente, Pai, do que foi e aconteceu, o que ocorreu, o Senhor sabe, porque não há nada oculto que o Senhor não esteja vendo. As pessoas às vezes acham que ocultam as coisas do Senhor, mas nada foge do teu olhar. Mas o Senhor é um Deus que nós estamos aqui para orar a tua vontade. Que a tua vontade seja soberana na vida do Wagner e da Luana. É um casal independente, se alguém errou ou deixou de errar, o Senhor é um Deus poderoso para fazer com que o primeiro amor, aquele olhar, desde o primeiro dia que se viram, que foi aquela chama que se acendeu, volte a se acender novamente. O Senhor é um Deus que restaura e muda o Wagner, restaura e muda a Luana, para que em nome de Jesus eles tenham uma nova roupagem, um novo começar, uma nova aliança, para que em nome de Jesus os dois estejam no mesmo nível, para que eles estejam ali alinhados, não só com o que como tem que ser aqui na terra, mas alinhado com a tua vontade. Então, em nome de Jesus, nós profetizamos o teu agir sobrenatural sobre a vida da Luana e do Wagner. Que em nome de Jesus, a mão poderosa do Senhor haja com poder, glória e principalmente misericórdia. Meu Deus e meu Pai, é assim que profetizamos, é assim que agradecemos, porque cremos. Em nome de Jesus, que o milagre do Senhor ocorrerá para a honra e glória do teu santo nome. Pai, eu também coloco diante de Ti a vida de todos os que pediram oração no dia de ontem, a Poliana, pediu para o esposo Márcio, pediu para outros, teve outras vidas que pediram ali. Pai, em nome de Jesus, visita cada uma delas. Elas precisam do Senhor, elas precisam ali, Pai, de um agir do Senhor. Nós oramos ontem, mas hoje eu estou orando como agradecimento, porque se o Senhor faz lembrar, é porque o Senhor já está trabalhando. Obrigado, meu Deus, por cada vida que passou ontem na live, cada vida dos irmãos do grupo, os que vão escutar na outra plataforma, os que vão escutar aqui a live de hoje, estão aqui sendo tocadas pela tua mão. Aquele que é tocado pelo Senhor jamais esquece. Desde já, Pai, marca um encontro com o teu povo. Marca aquele encontro, Pai, onde muitos estão ali com as mãos estendidas para receber o Senhor, receber resposta, receber bênção, receber de Ti o acolhimento, o abraço tão esperado. Pai, em nome de Jesus eu creio. É por isso que eu profetizo, para a honra e glória do Teu santo nome, que assim seja, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti também, Pai, há um Espírito rondando na vida do Teu povo, de alguns filhos e filhas do Senhor, o espírito de inferioridade, onde a pessoa se sente menor do que os outros, um espírito ali onde a pessoa acha que nunca vai prosperar, é uma pessoa que tem uma vida, acha que a vida dela vai sempre ser menor do que a dos outros. Meu Deus, meu Pai, não deixe, Pai, que esses espíritos tomem conta da vida dessas vidas. São vidas marcadas pelo Senhor, pessoas que o Senhor chamou e tem chamado, mas tem ficado paralisado porque tem pessoas deixando suas bocas ser usadas para fazer com que esse sentimento repouse e encontre pouso na vida de algumas pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos
Colocamos por terra todo o laço, todo o embaraço do inimigo, todo o laço ali onde o inimigo está colocando, que a pessoa não vai conseguir, que ela não vai andar, que os outros são melhores que ela, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos esses espíritos, Pai, em nome de Jesus, nas tuas mãos, para ser mandado para um lugar determinado por ti, de lá jamais volte. E em nome de Jesus Cristo, onde estavam esses espíritos, ali haja o sangue de Cristo, que tome o lugar, que não deixe nenhum espaço, para que se o inimigo pensar em voltar, não vai encontrar lugar. Por um caminho ele vai vir, mas por 7 ele vai fugir, em nome de Jesus Cristo. É assim que eu profetizo, Pai. A honra e glória do Senhor, porque o Senhor é soberano, e a grandeza do teu amor sobre teus filhos não tem tamanho, não tem como agradecer, não tem como medir, mas nós sabemos que tudo é para a tua honra e glória, que assim seja em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, obrigado pelos teus anjos que já estão aqui presentes, intercedendo por essa live, as irmãs que intercedem e os irmãos que intercedem pela live até o final dela. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida deles, abençoa a vida deles, visita os familiares, onde muitos estão precisando de uma intervenção divina do Senhor, que a mão do Senhor, que sempre opera milagre em favor daqueles que buscam o Senhor, aqueles que estão sempre dispostos a ajudar o próximo, chegue na vida dessas vidas. Pai, em nome do Senhor é o que eu profetizo, em nome de Jesus. Desde já, Pai, eu diminuo agora para que o Senhor cresça, que a tua vontade é a minha, a partir de sempre é e vai ser, principalmente agora, a tua vontade. Eu não tenho vontade aqui, mas eu creio que a tua palavra também vai chegar no coração que necessitava. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, irmãos? Que a paz de Deus, Story, a paz de Deus, seja bem-vinda. A palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém era leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor e estivesse diante do profeta, que está em Samaria. Ele o restauraria dessa lepra. Então foi ela a Naamã e disse ao seu senhor assim, e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, Deus abençoe, irmã Márcia, e 10 vestes festivais. Levou também ao rei da Síria a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã meu servo, para que cures ele de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a lepra de alguém, ou dá-la, para que este enviasse a mim um homem, para que eu curasse ele de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, e mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há um profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia para ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, e moveria a sua mão sobre o lugar da minha lepra, e restauraria, e eu deixaria de ser leproso. Não são, porventura, Abaná, Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação.
Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, meu senhor, se eu te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas ele disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, com sua mente, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne se tornou uma carne como se fosse de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva. Veio e pôs-se diante e disse: eis agora, reconheço que em toda a terra não há um Deus, não há um Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele não recusou. Ele ficou ali insistindo, 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 mas Eliseu não aceitou. Disse Naamã: se não queres, peço-te ao teu servo que seja dado levar uma carga da terra de dois mulos, ou, como é que se diz? Uma mula, né? Porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Deus de Israel. Nisso, perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom, para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha se curvado na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. Eliseu disse: vai-te em paz. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos e agradecemos aqui por essa palavra, mais uma santa palavra do Senhor que está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19, que profetizamos aqui. A partir de agora vamos aqui compartilhá-la, conforme a vontade que o Senhor quer que seja compartilhada. Meu Deus e meu Pai, eu só tenho a agradecer mais uma vez. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, minhas irmãs? Lucilene, a paz de Deus. Meus irmãos, aqui essa passagem muitos conhecem, da passagem de Naamã, que ele era orgulhoso, né? Do orgulho de Naamã, muito é pregado, do milagre em si, quando ele resolve, ouve a voz dos servos dele, que fala: olha, se ele tivesse pedido qualquer coisa difícil, o senhor não faria? Por que não fazer uma coisa boba? É só descer lá e se lavar, por que não? E ele vai, ouve e fala: é mesmo, né? Uma coisa tão simples, então eu vou lá. E ali ele se tira, né, aquela veste de orgulho e vai e faz como o homem de Deus falou. E assim ele fica curado, tão curado que a palavra de Deus mostra que a pele dele ficou como a de um bebê. Ele era leproso, ele tinha uma pele com doenças, com feridas. Mas ele, a partir do momento que ele ouve e obedece, deixa de lado o orgulho, porque não é porque ele era o capitão da guarda, era um herói de guerra, que ele não poderia obedecer aquilo que Deus estava falando. O Senhor, meus irmãos, ele é muito claro. Ele é soberano. A nossa obrigação missionária é na paz de Deus. O nosso dever é ouvir e obedecer. E Naamã, quando os servos deles indagam e falam para ele: olha, meu senhor, não precisa de tudo isso, vá lá e faz. E verdadeiramente ele deixa o orgulho de lado e vai e faz, e ele é curado. E a partir daquele momento, irmãos, ele começa a adorar o Deus que tinha Israel de uma tal maneira que ele fala: a partir desse dia eu não adorarei outro Deus. Então ele perde um pouco de terra daquele lugar. Por quê? Porque onde ele vivia era uma terra onde se adorava outros deuses. E ele sim, ele viu Deus com uma tal grandeza que jamais ele poderia se prostrar na terra onde ele ia sem ter algo da terra onde verdadeiramente havia um Deus que havia curado. Então ele pede permissão, leva aquela terra e ele fala com o profeta, ele fala: mas também me perdoe,
Porque eu sou um homem que tem alguém que manda em mim, que tem um tempo de um ritual, que a gente tem que ir lá se prostrar a um Deus lá, mas eu estou dizendo que eu jamais vou adorar outro Deus a não ser o de vocês. Mas quando eu estou lá por obediência, porque eu sou trabalhador, eu sou um servo do rei. Então quando ele encostar a mão nas minhas mãos, como já era de costume, quando eu estiver ali, eu não estarei me dobrando mais àquele Deus que está ali, mas sim o Deus de vocês. Mas peça ao seu Deus que me perdoe. E Eliseu responde e fala, vai-te em paz. Pode ficar tranquilo, que o Senhor sabe do teu coração. Mas tudo isso, irmãos, é o que todo mundo prega, as pessoas pregam e as pessoas conversam. Mas o Senhor mandou trazer aqui, irmãos, uma parte peculiar que muitos não olham muito. É o papel daquela menina dentro de todo esse cenário. Uma menina que não tinha nome, uma menina que foi trazida como escrava para servir a mulher de Naamã. E quando ela chega naquela casa, que ela tem ali, ela é bem, dá para ver, irmãos, que ela tinha um carinho pelos patrões dela, então não eram patrões ruins, porque quando ela chega na patroa dela e fala assim, olha minha senhora, se tão somente o meu senhor tivesse um encontro com um profeta, eu tenho certeza que ele ficaria curado. E a mulher de Naamã rapidamente corre a ele e fala, olha, sabe aquela escrava que você trouxe? Ela falou que se você se encontrar com um profeta que tem lá na terra de Israel, em Samaria, você vai ser curado. Ele simplesmente, irmãos, ele não duvidou. Ele pegou, foi lá, conversou com o rei escreveu uma carta, achando que era o rei de Israel que ia curar ele. De tanto que quando ele chega lá com a carta, o rei de Israel rasga a roupa e fala, olha, quem sou eu? Não tenho poder para dar e nem tirar a vida, muito mais curar a vida, curar a lepra, a doença de alguém. Mas aí o Senhor toca Eliseu lá onde ele estava e fala, olha, o rei de Israel está lá com as vestes rasgadas porque aconteceu isso. Ele pega e manda alguém fala, manda ele chegar a mim. E vocês vão ver isso também para mostrar para o próprio povo que estava ali, dentro do povo de Deus, para reconhecer que havia profeta no meio deles. E ali Naamã vai com seus cavaleiros, com aquilo tudo que ele levou para presentear quem fizesse a cura dele, e ele chega lá e Eliseu ele não sai. O Senhor queria tratar o orgulho primeiramente de Naamã. Ele não sai, ele manda um servo dele, fala, olha, fala para ele mergulhar 7 vezes na água do Rio Jordão que ele vai ficar curado. E ali ele foi. Mas o que o Senhor quer dizer é sobre o papel dessa menina. Ela foi muito importante, irmãos. Assim como você, assim como eu, Ediene, a paz de Deus, assim como muitos que conhecem a verdade da palavra de Deus, muitas das vezes temos um papel muito importante na vida e no cenário de cura, de libertação, de transformação, principalmente de salvação na vida de outros. Aquela menina não esqueceu de onde ela saiu, ela não esqueceu aquilo que ela aprendeu, ela não esqueceu, e era uma menina muito nova, porque fala que é uma menina, se não falava uma mulher que foi trazida como escrava, fala que foi uma menina. Mas que ouviu tudo que era lhe ensinado, guardou em seu coração e assim levou, mesmo indo para um lugar que não era o seu, uma terra ali de um povo que não adorava o Deus que ela adorava. O Deus dos pais, dos avós, da cidade onde ela estava. Ela estava ali como uma escrava, ela podia chegar lá ressentida, falar, eu não quero nem saber, me trouxeram para cá, me fizeram de escrava. Não, ela foi como escrava, servia como escrava, mas não deixou de amar o outro. Porque se ela odiasse por ela ter sido levada como escrava, ela odiaria os patrões dela. Quantos filhos de Deus, irmãos, trabalham com ódio dos seus patrões? Quantas pessoas dentro da nossa nação hoje não respeitam o que a lei de Deus fala, que a gente tem que respeitar aqueles que estão ali para governar, mesmo que não estejam, mesmo não estando alinhados com o Senhor, não quer dizer que a gente concorde com as coisas que eles fazem, mas a gente não pode desrespeitar.
Porque se a gente desrespeita as leis e os governantes que estão acima da gente, quem dirá vai respeitar Deus? Não. Mas o Senhor nos ensina isso. E ela não tinha raiva. E na palavra de Deus ela não tem nome. E o Senhor falou muito ao meu coração para trazer um recado aqui. Missionária, a paz de Deus, Jonas, a paz de Deus. Que tem uma pessoa que tem se sentido da forma, é como se fosse aquela menina. Uma menina que ninguém valoriza, uma pessoa que você fala de Deus. As pessoas muitas vezes dão de ombro para você, não acredita nem que Deus está na tua vida. Às vezes você vai fazer o bem para o outro, outros não reconhecem. Mas você não deixou de ser aquela e aquele que Deus separou para ele. Uma pessoa que mesmo às vezes sofrida, doída, injustiçada, perseguida, caluniada, humilhada. Você não deixou de ser quem Deus marcou você para ser. Você ama o próximo. Você tem essa marca da parte de Deus que faz com que você, sempre, mesmo aqueles que lhe perseguem, como nós lemos aqui Lucas no início, você ora pelo próximo. Você busca ajudar o necessitado, você busca estar sempre próximo, mesmo de pessoas que às vezes não valorizam você do jeito que deveria. É por isso que o Senhor está trazendo aqui uma resposta para você. Você é preciosa para o Senhor. Dentro daquilo que Ele lhe chamou, dentro da promessa que Ele tem para a tua vida, ela vai se cumprir. Aquela menina podia até não ter nome, mas ela não deixou de fazer aquilo que ela ouviu os antepassados dela falar. Quando ela ouviu falar que o patrão dela, aquele que tinha levado ela como escravo, o esposo daquela mulher que ela estava servindo, estava doente, ela simplesmente não teme. Ela fala, olha, se tão somente ele se encontrar com o profeta, ele vai ser curado. E a mulher dele creu, ela falou poucas palavras, irmãos. Por isso que eu digo, BBB 18, a paz de Deus. Jeremy, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Soy, a paz do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente acha que é de muito falar, que a gente vai conseguir atrair ou que vai conseguir convencer a pessoa para Deus. Você é marcado. Fale aquilo determinado por Deus naquele momento que o Senhor mandou. E deixe, porque o convencimento, quem convence é Deus. E aquela menina falou com tanta propriedade, com tanta autoridade, tão poucas palavras, que a mulher de Naamã simplesmente sai correndo e vai lá falar. Fala, olha, ela falou isso aqui, vai lá, você vai ser curado. E ele simplesmente vai, conversa com o rei manda uma carta e ele já parte. Para vocês verem o tamanho do papel dessa menina dentro do cenário todo. Todo mundo a gente vê muito, irmãos, e olha muito pelo milagre. O milagre foi poderoso. O tratamento que Deus deu para Naamã para curar o orgulho dele, a gente entende. Mas o papel dessa menina às vezes é passado despercebido, porque tudo começou por ela. Às vezes você se acha pequeno. Perdão. Às vezes você se acha pequeno, acha uma pessoa que verdadeiramente as pessoas não olham você como uma pessoa que tem propriedade dentro daquilo que Deus manda. Mas continue falando, porque não é eles que têm que te reconhecer, é Deus que lhe reconhece assim. E você continue fazendo, porque o convenceu, Deus vai convencer. Aquele homem orgulhoso chegou lá com toda a pompa, achando que eu vou ser tratado como eu sou na minha terra, eu sou um herói de guerra. Eliseu nem saiu para receber ele. Para você ver como Deus tinha que trabalhar na vida dele. Ele sai desesperado, todos, a gente já ouviu essa palavra. E Deus quebra o orgulho de Naamã. E foi depois que o orgulho dele foi quebrado, que ele recebeu a bênção. Mas tudo, irmãos, passou por essa menina. E o Senhor está falando com gente aqui, homens, tanto homens ou mulheres, senhorinha, a paz de Deus, que você é como se tivesse esse papel dentro do chamar e da família de Deus, dentro daquilo que Deus quer, dos planos de Deus. Partiu novela, paz do Senhor, seja bem-vinda. Meu nome é Adriana, tá? Partiu novela, seja bem-vinda, bom dia. Então Deus está dizendo para você, por que o Senhor está trazendo essa palavra para você? É como eu falei antes, quando eu iniciei aqui. O Senhor continua me mostrando uma pessoa que realmente está se sentindo assim, irmãos, uma pessoa pequena.
Uma pessoa onde as pessoas caluniam, onde as pessoas não reconhecem, onde as pessoas te machucam, não nem se importam se o que falaram ou o que estão fazendo está lhe doendo. Mas o Senhor é um Deus que, mesmo ao olhar humano, Patrícia Gonçalves, a paz de Deus, seja bem-vinda. Para o olhar humano, você é preciosa para Deus. Por olhar humano, você não é, porque você vê que essa menina não tem nem nome. Mas foi através dela que o milagre aconteceu na vida de Naamã. Porque ela falou do que ela ouvia, ela guardou no coração dela as mensagens, a palavra, ela reconhecia que no povo de Deus havia um profeta, e esse profeta tinha poder de curar, tinha poder de sarar, de libertar, e era usado muito por Deus. E ela pega e fala aquilo que ela acredita, a fé dela. Ela profetizou ali. De tanto que a senhora dela não fala o nome dela. Então também não reconhecia, era escrava, era uma serva. Para os olhos humanos não era ninguém, mas para Deus ela era muito, porque foi através do que ela falou que o Senhor fez com que o milagre chegasse na vida de Naamã. Se ele tivesse continuado, irmãos, com a birra dele, do orgulho dele tivesse ido embora, ele não seria curado, mas ali também havia pessoas que estavam ao redor dele que também acreditavam no profeta que ele ia ser curado. Ele simplesmente deu um chacoalhão na mão. Olha, meu senhor, ó, se ele tivesse pedido coisa difícil, o senhor não ia fazer. Por que o senhor não quer se jogar ali na água? Se jogue lá, se lave lá, porque ele está dizendo que você vai ser curado. Faça o que o homem de Deus está falando, e ele vai e faz. Deixa o orgulho de lado e sai de lá curado. E ele não só sai de lá curado, irmãos, ele sai convertido. Que ele olha para o profeta e fala, olha, a partir de hoje eu não adoro outro Deus a não ser o teu Deus. Mas tudo passou pelaquela menina. Então, às vezes, irmãos, eu sei que a luta, o caminhar, às vezes chega uma hora que cansa, a gente tem tantas lutas e a gente verdadeiramente, às vezes, vê. Vou dar um exemplo aqui, irmãos, não sei se está acontecendo com alguém aqui também. Vê as pessoas todas crescendo, andando e fazendo, e tua vida, às vezes, para você, para o teu olhar, está estagnado, e você não está com o mesmo tamanho que a grama, como eu sempre falo aqui, a grama do vizinho está verde, a tua ainda não está crescendo, está começando a ficar, e você se sente um pouco, sabe, pequena, eu acho que comigo nunca que vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, muita coisa que você tem, aquele que está com a grama verde não tem. É isso que você tem que entender. Você tem que entender que você é precioso, preciosa para Deus. Nós somos preciosos para o Senhor. Então, se a gente se colocar como uma pedra preciosa, uma pessoa verdadeiramente que carrega uma marca da parte de Cristo nas nossas vidas, as coisas ficam mais leves, irmãos. Ontem o Senhor falou também de uma leveza, do tirar de uma carga. Tem pessoas que estão trazendo cargas pesadas, mas que já era para ter largado, porque Deus já falou para deixar no altar de Deus. Mas fica ali, irmãos, querendo fazer do seu jeito, fica olhando com um olhar limitado. Não limite o poder de Deus. O mesmo Deus que usou Eliseu aqui para curar Naamã, ele faz isso na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, e fará até o dia da vida dele e para a eternidade. Morena, paz do Senhor. Deus quer mudar a nossa história, irmãos. Deus quer transformar. Se você vê um herói de guerra, uma pessoa orgulhosa, foi quebrado pelo poder do Senhor, recebeu de Deus milagre e saiu de lá convertido. Peço oração para Carlos Henrique Pereira. Carlos, eu vou estar orando, tá? Já eu oro pela sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, creia, em nome de Jesus. Deixa eu só marcar aqui, porque senão passa Carlos Henrique Pereira. Orar, tá, irmão? Se você quiser, apoie no caderno de oração também o teu nome, tá? Em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, fique com essa palavra, segure ela no teu coração. Não deixe de olhar para Deus como seu Salvador e Senhor. Não deixe de entender que Cristo Jesus é o teu Salvador e Senhor e Deus é teu Pai, quer dizer.
Ele é aquele que tem poder, mas ele só faz se for em nome de Cristo, porque Cristo morreu por mim e por você. Ele intercede, é por conta do sangue que nós recebemos a promessa. Mas para receber a promessa precisa passar por um crer, por não duvidar. Mesmo que para os outros você é pequeno, as pessoas não olham para você com o olhar de uma pessoa, vamos dizer, bem-sucedida. Mas olhe para as coisas que o Senhor fez contigo até aqui. Olhe para aquilo que Deus tem feito na tua vida. Quando Valdete, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Olhe para aquilo que Deus está dizendo através dessa palavra. Ele não fazia parte, Naamã não era do povo de Deus. Ele era de uma tribo estranha, de um povo estranho, que o Senhor havia dado poder a ele para vencer uma batalha, para quebrar o orgulho do povo de Israel também. Mas o Senhor, irmãos, quando ele tem algo, uma pessoa vai com fé, uma pessoa olha para Deus com uma fé tamanha, o milagre chega. Naamã deixou para trás o orgulho, foi curado de uma doença que ele já tinha, uma doença que muitos não queriam nem saber de chegar perto. Mas ele foi curado, e quando ele saiu daquelas águas, ele não só saiu curado. Por que fala, irmãos, que ele saiu com a pele de bebê? Houve um novo começo. Houve um renovo da parte de Deus na vida dele. Houve uma transformação na vida de Naamã, de tanto que quando ele levanta, ele olha e fala, a partir de hoje, eu não me dobro, eu não adoro mais nenhum outro Deus a não ser o seu. Que essa palavra, irmãos, fique no teu coração. Se você está no lugar ali, no papel da menina, que tem sempre uma palavra, Deus tem te ministrado para você trazer para o próximo, e talvez as pessoas não olhem para você como nada, porque às vezes você é uma serva, simples serva, mas nós somos servas do Deus Altíssimo, que nos capacita e nos dá poder para ajudar aquele que precisa. Você pode ser essa menina. Ou se você está no papel de Naamã, que talvez por orgulho, talvez por não conhecer direito quem é Deus, mas o Senhor tem sempre chamado você de alguma forma, tocado no teu coração para buscar conhecer mais quem é Ele, e às vezes por conta do orgulho, às vezes por contar o que os outros vão pensar. Eu sempre disse que nunca ia ser crente, ou eu sempre disse que nunca serviria a Deus nenhum. Meu irmão, ouça a voz de Deus. Ele está lhe chamando. Não faça como outros que viram as costas e não voltam. Naamã, no começo, se sentiu meio afrontado. Mas quando os servos dele falam novamente, falam, olha, meu Senhor, obedeça. E ele vai e obedece, ele não sai só de lá curado. Ele sai de lá uma nova criatura. Ele sai de lá um novo homem. Ele foi, irmã Raquel, a paz de Deus seja bem-vinda. Ele foi restaurado. Houve um renovo da parte de Deus na vida de Naamã. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor, mais uma vez, não é de hoje, faz uns dias que o Senhor, semana passada, esses dias falou um pouco de renovo. O Senhor tem renovo para aqueles que creem. FLQQ, a paz de Deus. Tiago, a paz do Senhor. MX, a paz de Deus. Cheio de arte, a paz do Senhor. O Senhor é Deus, irmãos, e Ele quer fazer uma obra na vida, na sua vida, na tua história, mas precisa acreditar. Tá bom? Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, seja bem-vindo também, ZYNS, a paz de Deus. Então o Senhor, através dessa palavra, Ele veio falar mais da menina, porque tem gente, irmãos, que está se sentindo pequeno, achando que é uma areinha no meio de uma areia de praia que tem muita coisa, e se acha tão pequeno, não é vista, não é falada, mas o Senhor lhe viu. Você é uma serva. Uma serva não é de homens como aquela menina. Você é serva de um Deus Altíssimo, que fez um milagre na vida de um herói de guerra que não fazia parte do povo dele. Então, irmão, minha irmã, não se sinta, o Senhor não vai me curar porque eu não faço parte da família de vocês. Ele faz, se você acreditar nele, se você confiar que ele pode. O Senhor Jesus veio para trazer, irmãos, essa novidade de vida para as nossas vidas. Ele não faz diferença entre as pessoas. Nem se você é pobre, é rico, se você é negro, é branco, se você é amarelo, se você mora no Brasil, mora nos Estados Unidos, se você mora num palacete, o outro mora num casebre, o Senhor não faz essa diferença. Se você sabe ler e o outro não sabe,
Se você tem um diploma e o outro não tem, Deus não faz essa diferença. Jesus veio para trazer isso, irmãos. Não há diferença. Não tem filhos prediletos, não tem filhos ali. Uns são melhores que os outros, não. Para Deus todos nós somos iguais. Nós alcançamos através da morte de Cristo sermos chamados de filhos. Então não é só o povo de Israel, como muitos ficam falando, que eles são, não. A partir de que Cristo veio, que eles que eram um povo escolhido, viraram as costas, veio uma boa nova, uma palavra nova da parte de Cristo. Não há diferença entre ninguém. Tudo vai passar pela fé e você aceitar Ele como Salvador e Senhor e sempre, sempre olhar para Deus como seu Pai soberano. Tá bom, irmãos? Então, palavra de Deus hoje, eu não sei, o Senhor falou, eu vou orar novamente, porque Ele está falando sobre a pessoa se sentir inferior. Esse espírito tem que sair da tua vida, tem que sair das nossas vidas, irmãos. A gente não pode deixar fazer morada, porque isso faz com que mine a nossa fé. A gente se sentir menor ou pior do que os outros. Eu falo aqui, a gente não fala de religião. Mas eu não sou menor, não sou pior e nem sou melhor do que esses que são famosos. Eu sou filha de Deus que tem um chamado que Ele mandou e eu estou aqui fazendo. E assim muitos de vocês também. O interceder, irmãos, é uma das melhores, sabe, a orar pelo próximo, intercedendo, é uma coisa, irmãos, grandiosa. Traz um alívio, traz uma força para a gente que vocês não fazem ideia. Então ore pelo próximo. Nós começamos aqui falando, Lucas, um pouco disso. Mesmo aqueles que te odeiam, aqueles que te perseguem, não deixe que o teu coração seja bombardeado pelo ódio, pela raiva, que o inimigo quer que faça morada em ti. Porque se essas coisas fizerem morada em ti, as coisas que Deus tem para você não chegam, irmãos. Não adianta fazer jejum, não adianta orar, não adianta nada. Se você não faz, não abençoa aqueles que te amaldiçoam, não ora pelo aquele que te persegue. Irmãos, estou dizendo aqui que você vai andar de mão dada, ficar andando para cima e para baixo com quem te humilha, com quem te faz, que te persegue. Não, irmãos, eu estou dizendo aqui que é para você orar por eles. E a partir do momento, irmãos, que você começar a orar, que você não sentir mais aquela raiva, aquele engasgo para orar pelaquela pessoa, é porque você está curada. E você vai ver que as coisas na tua vida vão andar, que as coisas que Deus tem para você e prometeu vai chegar na tua história. Mas às vezes, irmãos, é difícil, eu sei que é difícil, mas tem que haver um passo, tem que haver um início. Se você todos os dias fizer, hoje você conseguiu, glória a Deus. Ah, irmã, eu tentei, mas hoje eu não consegui. Peça a Deus, Pai, me perdoa. Hoje eu orei, mas não estava com vontade, foi maior do que eu. Então me quebra, Senhor, quebra aqui esse ranço, essa raiva. Meu Deus e meu Pai, ajude com que eu ore por essa pessoa para que ela seja liberta, assim como um dia eu também fui. Alguém orou por mim para me estar aqui hoje, alguém orou por você para você estar aqui hoje. Então Deus é dessa forma, irmãos, faça o que Deus está mandando. Mas nunca se sinta menor do que ninguém. Aquela menina não se sentia simplesmente uma serva. Ela não se sentia serva daquele povo, mas ela era serva do Deus e dos ensinamentos que os pais, os avós ensinaram para ela, do Deus vivo que tinha poder. Então, mesmo ela ali em condição, ao olhar humano, como Sueli, a paz de Deus, como serva, ela falou do Deus que ela acreditava. E ali o milagre de Amã, através daquela menina, ocorreu. Tá bom, irmãos? Essa é a palavra de hoje, segundo Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 18. Palavra essa da parte de Deus, irmãos, que eu às vezes, igual eu falo, eu me surpreendo com as coisas, como Deus trabalha, como Ele fala. Nós falamos aqui de Lucas, aí teve um irmão aqui que falou que viu, que sentiu que era para ele essa palavra. Tem vidas, eu não sei porque também eu estava vendo aqui, mas eu guardei o papel, deixa eu pegar novamente porque eu vou orar de novo. Pelo irmão, vamos orar. O Wagner é a esposa. Ele falou que a esposa botou ele para fora, ele não estava entendendo, eu não sei, mas tem algo aí. Mas Deus é Deus, Deus vai entrar e operar nessa família. Deus é família, Deus é amor. Então saiba que Deus é Deus e é por você e é por nós. Tá, irmãos? Deixa eu ver aqui, irmãos, que eu não sei porque eu tô com um sentimento que eu esqueci de escrever o nome de alguém. Deus é Deus, João Carlos Henrique tá aqui.
Glórias ao Senhor. É que tem coisa, irmãos, que passa e eu não vejo. Me perdoe mesmo. No dia que eu não vejo, irmãos, vocês me perdoem, porque não é fácil. É que passa muito corrido. Ai, meu Deus. Não, é isso mesmo. Wagner já está aqui. Wagner, locutor, está aqui. É só esses mesmo. Em nome de Jesus. Deus é Deus para operar milagres. Tem mais alguém aqui, tá, irmãos? Deus é grande, Ele vai ouvir o teu pedido de oração. Wagner Luana Santana escreveu, amém, irmã, já escrevi, tá aqui. É que eu estava vendo se tinha mais alguém, mas Deus é poderoso para fazer, tá? Na vida de mais alguém que se colocou aqui. O Wagner e o Carlos Henrique. Eu marquei aqui, tá, irmãos? Mas eu sei que tem mais gente que tá precisando, pode não ter escrito, mas Deus é Deus e vai mudar a tua história. Vamos orar? Thaísa, Fábio Sueiro, a paz de Deus, Deus é Deus. Primeira palavra que nós lemos hoje, Lucas, capítulo 6, versículo 27 e 28. Depois lemos 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 19. Foi a nossa palavra de hoje. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Se você preparou seu copo com água, se deixou aí do lado, tá sentindo alguma coisa, se você porventura hoje está tomado às vezes pela raiva, pela aflição, está aflito, está magoado, desesperado, meus irmãos e minhas irmãs, vamos orar e depois tome dessa água para receber do Senhor o refrigério, que Ele vai dar direcionamento. Aquieta o teu coração e veja o que o Senhor vai fazer. Tá bom? Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer a Deus por essa santa palavra e por mais um dia que está iniciando. Amém? Deixa eu pegar minha água aqui. Eu tô falando que eu vi aqui do lado, achei que minha água estava aqui. Tá aqui. Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer esse Deus. A Hilda, a paz de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor mais uma vez por mais um dia. Agradeço ao Senhor mais uma vez por tudo. Pela tua palavra, pelas vidas que passaram aqui, por vidas que o Senhor vai manifestar o seu poder, porque eu creio, vidas que precisam do Senhor e estão pedindo oração, estão aqui, Pai, no caderno de oração, aqueles que estão no caderno de oração da irmã Thaís também, das irmãs e dos irmãos que oram e intercedem pelo próximo. Pai, visita cada oração, cada clamor dos teus servos, que tem clamado, que tem intercedido pelos que têm pedido. Meu Deus e meu Pai, alcança a vida do Carlos Henrique, Pai, que também pediu oração aqui. Nós também não sabemos o que está ocorrendo com ele, mas o Senhor é o Deus que vê tudo. O Senhor é o passado, o presente e o futuro. Ser com ele, Pai, dentro daquilo que ele necessita, que a tua vontade, Pai, seja soberana e opere na vida do Carlos Henrique, assim como nós oramos pela vida do Wagner e da Luana. Nós sabemos, Pai, que o operar do Senhor vai operar nessas histórias. E eles vão ter testemunho para contar. Eles vão ser testemunho vivo do operar sobrenatural do Senhor nas suas vidas. Porque nós precisamos ser, Pai, através dos teus milagres, memoriais vivos da tua verdade, da tua palavra, do teu poder. O poder não é nosso, nada vem de nós, vem do Senhor. Mas nós profetizamos o que a palavra do Senhor nos ensina. Se nós pedirmos ao Senhor, assim nós vamos receber. Se nós clamarmos ao Senhor, assim o Senhor nos responderá. Coisas grandes e muito mais que a gente nem passa no nosso pensamento. É o que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem. É o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nós te amamos, Senhor. É por isso que estamos aqui intercedendo por essas vidas, a vida do Carlos Henrique, do Wagner, da Poliana, da vida de muitos irmãos e irmãs que estão aqui no caderno de oração e, Pai, aqueles que estão aqui agora colocando no teu altar vidas que ainda não pediram oração para colocar no caderno, mas estão nos seus corações, estão orando e intercedendo. Visita o Mateus, visita o Flávio, Senhor. Visita o irmão Romero, Pai. Visita, Senhor, vidas que precisam do Senhor. Visita a Sara, o irmão Abel. Visita o Henrique, Pai, também, a Marta. Visita, Pai, a família dela. Visita a irmã Marta, a irmã Camila, o irmão Ricardo, a irmã Elaine. Visita a irmã Fátima, Pai, a sua filha, o seu genro, os seus netos. Visita, Pai, a família da irmã Márcia, da irmã Givanete, da irmã Malu, da irmã Rosa, da irmã Prisciele, da irmã Patrícia, das irmãs e dos irmãos que estão aqui, da irmã Thaís. Pai, são muitas vidas, vidas que muitos eu não conheço, mas o Senhor conhece o deitar e o levantar, e eu creio no operar do milagre do Senhor. É assim que eu profetizo, é assim que eu já lhe agradeço, dando glória, porque creio na autoridade do nome de Jesus Cristo, que assim será feito.
Pai, os humilhados serão exaltados, está escrito na tua palavra. No lugar de toda vergonha, o Senhor dará dupla honra. É assim que eu profetizo, Pai, porque tem vidas aqui precisando dessa palavra. No lugar de toda vergonha, o Senhor dará dupla honra. Em nome de Jesus Cristo. É em nome de Jesus Cristo que nós cremos. Em nome de Jesus Cristo nós agradecemos. Meu Deus e meu Pai, nós colocamos diante de Ti copos com água, garrafinha com água, mãos levantadas para a caixa d'água de suas casas, cisterna, filtro de água, tambores de água, torneiras de água. Eu não sei de onde vem, de poços de água, que é onde as pessoas tiram água para beber, para fazer comida, Pai. Nós colocamos aqui diante de Ti, Pai. Cada um tem um jeito de entrar água dentro da sua casa. Que o Senhor derrame sobre esses lugares bênçãos de cura, para libertar, para sarar, Pai, em nome de Jesus, enfermidades, mas também o espiritual, o lado interno das pessoas que precisam ser curadas. Pai, também eu oro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor também derrame o poder principalmente de salvar. São pessoas que precisam, Pai, ser salvas, ser verdadeiramente convertidas ao Senhor. Pai, todos que entram diante das nossas portas, que comem da nossa comida, que bebem da nossa água, quer sejam os nossos familiares que estão dentro do nosso lar ou visitas, vão ser alcançados por essa bênção. Em nome de Jesus, é pela fé que eu oro, pela fé que eu agradeço e desde já eu louvo ao Senhor, em nome de Jesus, porque creio que assim está sendo feito, para a honra e glória do santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, visita minha tia Roseli, visita também, Pai, o meu primo, um primo nosso chamado Heleno, que está internado desde 2024, mas o Senhor é um Deus que opera milagres. Eu creio, Pai, naquilo que o homem já deu a sentença dizendo que não tem jeito, o Senhor é o Deus do impossível que dá jeito naquilo que o homem não dá. Então, em nome de Jesus, visita ele, visita aqueles que também têm os seus entes queridos que estão enfermos, que estão ali passando por alguma necessidade, alguma luta que precisa ser alcançada pelo poder santo do Senhor. Nós profetizamos que eles também vão ter um encontro contigo, onde as bênçãos do Senhor de cura, de libertação, de transformação, de vida transformada, o renovo do Senhor será derramado sobre essas vidas em nome de Jesus, principalmente o de cura. Para que aqueles que o homem já disse que não tem jeito, se levante e se torne um memorial vivo do teu milagre aqui na terra. Que assim seja em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, visita as causas na justiça, visita advogados, juízes. Pai, em nome de Jesus, tem muitos dos teus filhos à espera, mas o Senhor é aquele que dá o sim, é o que envia o advogado certo, o juiz certo para receber as causas e dar vitória para o teu povo. Que assim seja em nome de Jesus Cristo. É o que eu oro e profetizo pela fé em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pelo dia que terminou. Obrigado pelo dia que já se iniciou. Obrigado, porque nós cremos que nesse dia, chamado sexta-feira, o Senhor está conosco. Mais uma semana está terminando, onde no final desse dia nós voltaremos aqui para dar glória, agradecendo ao Senhor por isso. Obrigado, meu Deus, porque a tua presença vai ser sentida na vida do teu povo, é o que eu profetizo em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus. Aleluia. Gabi, a paz de Deus. Alexa, a paz do Senhor. Luísa, a paz de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs aqui da live, espera um pouquinho que eu já vou despedir de vocês. Os irmãos do grupo, do YouTube também, a paz, a graça e a misericórdia do Senhor esteja com vocês nessa sexta-feira. Que a cobertura vinda do alto cubra a tua casa, a tua família, em nome de Jesus Cristo. E que em nome do Senhor mais tarde nós voltaremos reunidos em oração e intercessão. Vamos agradecer a Deus por mais um dia vencido. Que assim seja em nome de Jesus. A paz do Senhor. Fiquem com